Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Cristiano, eu sou o esposo, marido da Renata. Vocês talvez não devem me conhecer muito bem porque eu não apareço muito nos vídeos, sempre meio oculto, meio escondido. Mas hoje a gente vai falar de um assunto interessante. Eu sei que é dia das mães, mas a gente vai falar sobre um assunto legal, um assunto bacana, que é legal a gente conversar hoje em dia sobre um assunto, né, tão importante, que é falar sobre os pais, a importância dos pais na vida das crianças. Isso é uma coisa que é muito fundamental, é muito importante. E a Renata vai falar alguma coisa aí. O nome desse vídeo vai ser legal. Não, sério, gente. Eu sei que é época do Dia das Mães, mas eu tinha conversado com o Rafael que eu queria gravar muito esse vídeo com ele. Justamente falar dessa importância, porque quando a gente fala de mãe, desculpa não aparecer, eu estou aqui na câmera porque o telefone foi pro concerto, mas ainda tá bugado, tá? Então, assim, a gente sabe que a mãe é a mãe, todo aquele papel importante que a mãe tem. E geralmente os pais, eles se. Como é que eu posso dizer assim? Eles se isolam de seguir ali o comportamento de ajudar mais na família, né? E geralmente pai acha que a única obrigação que tem é trabalhar e trazer comida pra dentro de casa. E tá feito. Dá presente no aniversário, presente no final de ano quando a criança passa. E eu e o Rafael a gente conversa muito sobre isso. E eu queria justamente, com as 5 perguntas que eu vou fazer pro Rafael, mostrar a importância que a gente sente que o pai tem na própria maternidade. Porque no caso não é assim só o pai na parte da paternidade e a mãe na parte da maternidade, né? Então eu vou fazer essas 5 perguntas pro Rafael, né? Caso vocês queiram que eu grave mais vídeos assim com o Rafael, vocês podem deixar perguntas nos comentários, né? Que daí a gente pode fazer e responder aqui em vídeo pra vocês, tá? Então, posso começar? Pode começar. Tá, pra primeira pergunta, eu queria saber de ti, assim, como foi descobrir o primeiro positivo, né? Em outras palavras, como foi tu ouvir pela primeira vez que o exame tinha dado positivo, que eu tava grávida e a gente ia ter uma... Na época a gente não sabia que era filha, né, gente? Mas a gente ia ter uma menininha. Como eu já havia te dito antes, Que deu problema no vídeo, gente. no momento foi um grande susto, assim, foi um grande susto, assim, parece que o mundo parou naquele momento, parece que as coisas, tipo, ué, será que isso é verdade? Claro, não que eu tenha pensado que seria algo ruim, né? De forma alguma não isso, né? Eu pensei na hora. Mas é que na época era uma época bem difícil, uma época bem complicada, porque eu estava numa situação de desemprego, né? Nós Uma semana morávamos depois ainda. que tu perdeu o emprego, né? Isso. Nós morávamos ainda na casa do meu pai e da minha mãe, que era, né? Morávamos de favor, né? A princípio. Moramos muito tempo lá, mas, né? É uma situação de que não tava morando na minha casa, aquela coisa toda, né? E então foi um momento bem complicado, um momento bem difícil, porque na hora eu pensei, poxa vida, e agora? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer daqui pra frente? Aquela incerteza de não saber o que vai acontecer, assim. Eu ainda me lembro, assim, como se fosse ontem do dia, assim, ela chegando e dizendo, olha, parabéns, vai ser pai. E eu, na hora, né, nem dei bola, continuei fazendo o que eu tava fazendo normal, achando que era uma brincadeira. Mas aí ela, não, realmente, aí, né, não era Mostrei primeiro de o abril, né? positivo. Geralmente essa piada primeiro de abril cola bastante, mas não era primeiro de abril, então eu desconfiei que alguma coisa, né, tinha um fundo de verdade naquilo. Mas aí depois, né, eu acabei ficando muito assustado no início, assim, eu não sabia o que fazer. Eu acho que todo mundo que é pai a primeira vez, acho que deve sentir um pouco desse... Deve se sentir angustiado, assim, daquela coisa tipo, bah, e agora? Minha vida vai mudar completamente. Mas mal nós sabemos que nós vamos iniciar a maior aventura de nossas vidas. Pode fazer uma Tá, pergunta. porque eu achei que tu ia falar mais coisas. É, só pra ressaltar aqui, gente, eu acho que eu já falei em algum vídeo, mas teve uma coisa muito engraçada que foi assim: Rafael, a gente vai ser pai. Aham, tá bom. Foi bem Eu assim, fiquei exatamente. chocada, fiquei assim, poxa, a gente sempre falou que queria ser pais.
Aí eu acho assim, ela não quer mais, que horror, né? Aí chegou a noite, tô falando com a tua mãe. Pô, mãe, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu tinha saído do emprego antes. E aquilo eu fiquei assim toda boba, né? Ai, meu Deus do céu, ele queria mesmo. Foi só choque da hora. A outra pergunta, então, é quando você realmente se sentiu pai? Assim, que caiu a ficha, pô, agora sim eu sou pai. Porque pra mãe, ver o positivo já é sou mãe, né? A cada Sim. positivo, eu acho que deve ser isso que cai na nossa cabeça. E pro pai, como é que é esse momento? Quando ele acontece? É que no meu caso, não sei se funciona, né, em todos os casos de todos os pais, mas no meu caso, sim, demorou bastante. Eu já tinha noção de que eu ia ser pai, obviamente, já tinha consciência disso, né, óbvio, mas foi uma coisa que demorou bastante tempo, tanto que eu vou contar um pouquinho de uma pequena história. Eu lembro que eu tava tocando, eu tava ensaiando no estúdio lá com a minha banda, a gente tava tocando e tal. E o telefone tocou, mas eu não dei bola, né? Não, deixa dele, deve estar tocando, né? Mas aí daqui a pouco eu, não, vou atender. Aí quando eu atendi, o telefone era minha mãe. Vem agora pro hospital que a Renata tá ganhando. Aí eu, tá, desliguei o telefone, nem dei atenção, desliguei o telefone e continuei. Mas na hora era um choque tão grande, tipo, nossa, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus, tá nascendo. Mas na hora eu não consegui raciocinar, não consegui colocar em ordem aquela informação que me chegou. Aí, tá, continuei tocando lá, tudo bem. Aí daqui a pouco o telefone tocou de novo. E aí eu ainda meio em choque sem entender o que tá acontecendo. Daqui a pouco a minha mãe, vem pra cá que tá nascendo, não sei o que, eu acho que tu não entendeu o que eu te disse. Vem pra cá agora logo que agora é a hora. Aí na hora eu, tá, parei de tocar e falei, né, falei pra gurizada, olha, a minha filha tá nascendo, mas falei com uma tal tranquilidade assim que todo mundo ficou me olhando, tipo, poxa, tu tá falando isso com a maior tranquilidade, todo, qualquer um no teu lugar tá se descabelando agora. E aí um amigo meu que tocava comigo disse assim, não, vamos pra lá agora. E aí daqui a pouco naquele momento eu, meu Deus, tá nascendo. E agora o que eu faço? Aí eles, não, calma aí, um amigo meu tava de moto, né? E aí ele, vou te dar uma carona até lá. E foi a maior aventura de moto que eu tive em toda a minha vida, que a gente cruzou a cidade de Porto Alegre inteira, assim. A gente tava de um canto e a gente foi pro outro, assim, de moto, assim, numa velocidade incrível, assim. Vocês estavam no Marquise, né? Marquise é na Isso. Independência e o Clínicas é Não é tão na. longe, se for para É pensar, né? Mas, ali é Oswaldo Aranha? é, mas o motoqueiro fez Não é Oswaldo volta Aranha, incrível, é. né? Vocês vieram pela Oswaldo Aranha. Ali é quase o final da. Isso, até é perto, né? Se for Da. para pensar, mas o motoqueiro fez uma Esqueci agora o nome volta, daquela né? rua. Ah, eu não me lembro Ah, agora. esqueci. É complicado de lembrar o nome ali em É Porto uma Alegre. rua que tem um poço que sempre quando a gente desce na Zenha, a gente vai caminhando porque é uma reta, né? É, Passa pelo pronto-socorro também. mas voltando à história. Aí então, mas ele fez uma volta incrível, assim, ele foi pelo caminho mais longo, ele passou por um trânsito, né, imenso. Talvez fosse até um mais curto, mas na tua cabeça passou muito Mas devagar. e aí a gente chegou lá na frente do hospital, assim, né, e eu falei pra ele, agradeci ele e tal, ele disse, não, vai lá de uma vez por todas que, né, tua filha tá nascendo, né, e eu, assim, com aquela calma toda, com aquela... Mas é, né, é uma coisa, é uma aventura, assim, literalmente foi um dia, assim, de uma grande aventura. E aí quando eu cheguei lá, assim, quando eu cheguei tava, né, tava tudo quieto, tudo tranquilo, minha mãe tava lá já, tava sentada lá, e aí, como é que são as coisas? Ela já entrou pra ganhar o bebê. Ah, tá, legal. Eu me sentei no banco, assim, né, tentando me manter naquela postura de homens, né, não tô tão preocupado, eu sei que tá tudo Não bem. tô nervosa. Não estou nervoso. Aí daqui a pouco não se passou, acho que não deve ter dado nem meia hora, as duas apareceram com ela, né, na cadeira de rodas, né, com um pacotinho enrolado nos braços. Aí eu, Mas depois do banho, o é, Israel, que foi o enfermeiro, chegou a levar lá no. isso. no Aí, isso, eu já tinha visto ela enroladinha antes, num enroladinha paninho num de paninho de música. música. E aí eu olhei, assim, aquele pacotinho enrolado, assim, daí eu, poxa vida, o que é isso? Aí eu, não, né? E aí quando eu olhei assim, tipo, assim, eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que eu pude ter visto em toda a minha vida, assim, foi a coisa mais incrível, assim.
Vocês não têm noção. Aí foi exatamente nesse momento que eu peguei ela no colo e eu olhei ela e eu, olha só, eu sou pai. Aí caiu a ficha, daí tudo se desenrolou assim, tudo, né? Aí tudo aconteceu, parece que foi assim uma coisa. É difícil de explicar, assim, só quem sentiu, quem pegou a primeira vez, assim, a coisa mais importante da sua vida no colo, sabe? O quão importante é esse momento e como as coisas se desenrolam. Toda aquela dúvida, toda aquela calma que eu tava, tudo aquilo se de repente se encontrou naquele momento, assim, tudo, o mundo parou assim ao redor, tudo ficou focado naquilo, assim, e eu, meu Deus, eu sou pai. Acho que foi nesse momento, assim, que eu acho que eu me estendi um pouco na história, mas acho que foi nesse momento Quando tu que, pegou ela pela quando primeira eu vez. peguei ela no colo, eu sou pai, meu Deus do céu. Tem até uma frase que fala, eu não sei se é assim a frase, porque agora eu não me lembro direito, mas que é quando o amor de duas pessoas não cabe no peito, nasce uma nova vida, surge uma nova vida, É uma coisa verdade, assim, isso né? é uma coisa muito bonita de se E dizer. toda vez que pensa, né, na primeira vez que a gente viu ela, foi uma coisa assim que não tem palavras. Vou pra próxima então. Você acha que participa ativamente da maternidade? Ou só aquela coisa da paternidade de vou dar presente e dar o que ela gosta de comer, de se divertir? É um ponto interessante de se falar. Às vezes, né, nós precisamos trabalhar, nos acordamos todo dia. Acordamos de manhã e chegamos em casa à noite. E muitas vezes, né, ela já está com sono, ela já está dormindo. Ou então ela faz um esforcinho, ela ouve minha voz, ela sabe que eu cheguei, ela vê o movimento, vê a movimentação. Às vezes Ela, sempre foi dormir, mas vem correndo, mas né? ela acorda, mesmo que ela tenha acabado de dormir, ela acorda um pouco e vem correndo para ficar um pouco comigo, brinca um pouco comigo até que ela dorme de novo. Sim, eu gostaria de ser muito mais presente. Se eu pudesse ser 100% presente todos os dias, assim, estar ali 100%, isso é uma coisa que eu gostaria muito, mas obviamente, né, as responsabilidades não nos deixam. Mas assim, eu acho que eu participo bastante, assim, respondendo a tua pergunta. Eu acho que, pelo menos eu me considero um pai que participa bastante, assim. Eu acho que eu tô sempre quando dá, né, além das difíceis condições financeiras, mas sempre quando dá, a gente vai em algum parque, em algum shopping, leva ela para fazer alguma coisa diferente. E às vezes quando a coisa anda meio apertada, nós vamos na praça, a gente leva ela para brincar, eu sempre vou com ela na pracinha. E eu tô sempre brincando com ela, tô sempre junto com ela, assim, em vários momentos do dia. Às vezes ela quer pintar, ela quer fazer alguma brincadeira diferente, e eu tô sempre ali perto dela, incentivando. Não, vamos brincar. Eu gosto muito de tocar com ela, ela gosta muito de música, ela é um ser Ela musical, tem assim, uma gaitinha de boca ali que ela ela é um ser enlouquece. musical, assim. Tá tocando com ela, tô tocando violão, tô tocando guitarra, e ela tá ali junto comigo tocando gatinho de boca, então é um momento que a gente se diverte bastante, a gente tem uma interação, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, eu acho que essa é a recompensa diária, assim, chegar em casa e ela tá ali brincando, ela tá ali. Isso é uma coisa que não tem preço, assim. Pode ter acontecido as piores coisas que alguém pode passar durante o dia, mas quando se chega em casa e se encontra aquele pequeno serzinho iluminado brincando contigo, eu acho que aí tu ganhou o dia, assim, completamente. O que tu acha que falta para os pais serem mais, vamos dizer assim, mais ativos, mais participativos? Ou tu acha que isso não acontece muito, assim, tipo, todos os pais participam normal? Ou tu acha que falta muito isso, assim, dos pais se posicionarem mais e ajudarem mais a mãe também, né? Porque muitas vezes sobra sempre pra mãe, a mãe educar, a mãe xingar, a mãe ajudar nas tarefas da escola, vestir, levar em médico, nessas coisas. Eu acho que o que falta hoje em dia na maioria dos pais, assim, uma coisa que eu percebo é responsabilidade, assim, é a questão de responsabilidade. Claro, cada um é pai à sua maneira, mas eu conheço casos, assim, de pessoas que, sei lá, de repente o cara virou pai ali, né, sei lá, quais foram as circunstâncias da vida dele que levaram ele, de repente, a deixar aquele filho ali ir embora, entendeu? Enfim, sai fora, assim, tipo, não quero ser pai.
Eu acho que são pessoas, são homens, né? Não dá pra se dizer homens, porque eu acho que o cara que faz um filho e ele não tenha, por mais difícil que seja a vida, por mais difícil, né? Por maiores problemas que tu esteja passando, eu acho que o momento que tu é pai é outra responsabilidade. É uma vida que depende de ti, é alguém que precisa de ti, precisa estar contigo, precisa de ti todos os dias. Entendeu? Aquela pessoa ela precisa do papel do pai, ela precisa ver a imagem do pai, ela precisa ver o pai chegando em casa todos os dias, ela precisa ter aquele carinho de pai. Não que a mãe não dê carinho, obviamente, a mãe é peça fundamental. Acho que se eu não tivesse a Renata, eu acho que eu seria um caso perdido, assim, eu ia ser aquele pai completamente perdido, assim. Mas um pai é muito importante na vida de uma criança. E o que falta, eu acho que hoje em dia, na maioria dos pais, é responsabilidade. É tu entender que a partir daquele momento, olha, a tua vida mudou. Não é, tu não pode mais viver somente a ti. Tu tem outra pessoa que depende de ti. Tem uma pessoa ali que precisa de ti. E né, tem muitos casos que nós vemos aí que, né, de pais que simplesmente vão embora, né? E se vocês soubessem assim o quanto isso é traumático para uma criança, ela crescer sem o pai, sem a imagem do pai. Muitas pessoas até dizem que não, mas eu conheço pessoas que são adultas hoje em dia, pessoas já maduras, com filhos, pessoas já com seus 40, 50 anos, mas eles guardam ainda dentro deles, no psicológico muitas vezes a gente acaba vendo isso, eles guardam dentro deles uma mágoa profunda, tipo de, mas o meu pai, ele, né, meu pai era um cara que não era presente. Chegava o dia dos pais, nunca sabia onde é que meu pai estava. Perguntava pra minha mãe, né, tem casos, né, absurdos, né, mãe, quem é meu pai? A mãe, eu não sei, né, uma história complicada. Não quero falar sobre Não vou isso. falar sobre isso e tal. Então, tipo, isso é uma coisa que acaba afetando lá na frente o psicológico de uma pessoa. Pode até parecer que não hoje, mas lá na frente isso vai refletir muito. A imagem de um pai é importantíssima na vida de uma pessoa. Não digo nem de uma criança, de uma pessoa. O pai é peça fundamental, assim. Ele é aquela peça no tabuleiro que é indispensável, assim. Pai é tudo, assim, resumindo, assim. Eu tive a presença do meu pai em toda a minha infância. O meu pai, ele me ensinou muitas coisas como disciplina, me ensinou muitas coisas como tu respeitar o próximo, como tu pedir bênção, pai, bênção, entendeu? São coisas assim, pequenas coisas, pequenos exemplos que, né, hoje em dia não fazem sentido nenhum para essa nova geração que está surgindo agora, mas na época nós aprendemos assim e hoje em dia a gente acaba parando para pensar, meu pai era chato, meu pai era um cara muito xarope, mas eu sou grato muito assim a ter a imagem dele dentro de casa como pai. Eu via ele chegar todo dia com aquele olhar sério. Eu incomodava, ele me olhava no canto de olho, eu já entendia que era hora de parar. Entendia que, opa, meu pai, né, meu pai. E ele nunca me deu um tapa, gente. Isso é uma coisa incrível. Meu pai nunca me deu um tapa, nunca me agrediu de forma alguma. Mas meu pai, ele tinha uma coisa que ele sabia impor o respeito do pai. Ele chegava em casa, sentava no sofá, né? Obviamente ele era muito presente, assim, não posso reclamar do meu pai. Ele foi um pai excelente, assim. Até hoje ele é um pai excelente. Sempre quando eu preciso conversar, ele tá sempre lá. E é isso que tá faltando nos pais de hoje em dia. É exatamente isso que eu tô dizendo. É responsabilidade. E tipo, um recado para os pais de hoje em dia, cara, se tu deixou teu filho, tu deixou, né, por algum motivo da vida, enfim, cada um tem seus motivos que não justificam, né? Mas se de repente tu tá afastado do teu filho, cara, procura teu filho, procura tua criança, procura, porque cara, tu vai perder uma história de vida assim que tu não tem noção. Tu vai perder histórias, tu vai perder momentos, tu vai perder coisas que depois quando essa criança, né, depois quando for um adulto, tu vai olhar e tu vai perceber que tu perdeu a vida inteira, tu perdeu a melhor parte da tua vida, tu deixou passar. Então, cara, procura teu filho. E pra quem também, né, tem alguma bronca com seus pais, procure seu pai. Tenta entender, tentem conversar, porque um pai na vida de uma pessoa é fundamental.
Na verdade, também muita coisa que acontece é que, assim, as pessoas não planejam antes de ter um filho. E isso é uma coisa que eu vejo, não sei se tu concorda com isso também, mas um casal, para ser um casal de verdade, eu acho que não precisa necessariamente eles estarem juntos, vivendo na mesma casa. Eles se respeitando. E para aquela criança ali, que já que vamos dizer assim, eles não planejaram, mas para aquela criança ali, tanto a mãe quanto o pai mostrar que, independente de qualquer diferença que tenha, por exemplo, uma traição, tá? Foi uma coisa do casal. A criança não tem culpa. Então não tem que chegar e falar assim, tu viu o teu pai que tá com aquela de lá, tu viu sua tua mãe que tá com aquele de lá. Pro filho, independente do pai e da mãe, o que tenha acontecido entre o pai e a mãe, eles têm que dar o respeito de mostrar pro filho que, mesmo que não esteja morando na mesma casa, que a gente vê muito isso, né? Pais que são separados e por serem separados, ou a mãe faz perdão a palavra, gente, mas faz um inferno na vida da criança, falando mal daquele pai, ou ao contrário também, aquele pai que a todo custo não exalta as qualidades ali da mãe, né? Sim. E isso é uma coisa que, vamos dizer assim, que é fundamental para a criança, que se ela não tem a presença dos pais juntos dentro de casa, né, no caso são separados, os pais não façam esse terror psicológico. Porque eu conheço muita gente, né, não vou citar aqui o nome da pessoa, mas uma conhecida minha, que quando o sobrinho dela estava nascendo, ela disse assim, eu sei o que a mãe falou do meu pai pra mim, pra minha irmã. E eu sei que um pouco era exagero por briga dos dois. Mas a minha irmã até hoje jura de pé junto que tudo que a minha mãe falava era verdade. Mas quando ela precisa, pra quem que ela corre? Então, tipo assim, pro pai, pra mãe, aquele filho nunca vai deixar de ser importante. Mas tanto pro filho quanto pro pai, né? Pai e mãe, eu acho que tem que ter esse respeito. Tanto o pai se dá o respeito, né? O pai e a mãe se darem o respeito, quanto o filho aprender a respeitar os pais. O pai e a mãe em si também ensinar pro filho que se tá junto, tudo bem, né? Vai estar mostrando no dia a dia, mas se estão separados, mostrar também que não é porque não moram na mesma casa que vai mudar alguma coisa. Continua sendo pai igual, mãe igual, né? E o que importa é o carinho com o filho. Agora, nessa situação desse jogo de empurra, tenta imaginar como é que fica o psicológico de uma pessoa, né, que ainda não tem ainda uma maturidade formada, ainda não tem ainda aquela Isso afeta coisa muito. não tem aquela coisa ainda de pensar que, né, não tem aquele senso crítico do que está acontecendo ao redor. Ela não sabe, ela não tem ideia. O mundo para uma criança é aquele desenho de pauzinhos aquele. É uma casinha com solzinho brilhando, uma árvorezinha, o papai, a mamãe e ela ali, os irmãozinhos, enfim. A vida de uma criança se baseia nisso. E isso é uma coisa assim que sempre quando as professoras pedem lá na primária, façam um desenho representando a família de vocês. É sempre aquelas bolinhas, a casinha, né? Porque é assim que a criança enxerga o mundo quando ela é criança. Ela enxerga o mundo daquele jeito, é um mundo perfeito, é um paraíso, onde eu tenho uma casinha com uma árvorezinha para mim andar de balanço, tenho meu papai, tenho a minha mamãe e eu ali feliz, eu e meus irmãozinhos, um cachorrinho, enfim. Quer contar o teu desenho da primeira série? Não, outra oportunidade eu conto. Mas enfim, o mundo para uma criança é um mundo de fantasias. Ela não tem maturidade, ela não sabe o que está acontecendo ao redor, ela não sabe a loucura que é o mundo. E quando acontece de um caso de uma separação, assim, né, por isso que é uma coisa que é muito delicada, assim, uma coisa que eu acho que quando um pai e uma mãe se separam, obviamente ninguém é obrigado a ficar junto com outra pessoa se não há mais sentimento, se não deu certo o relacionamento, ninguém é obrigado, né, a estar com uma pessoa, porque até aquele velho ditado, filho não segura casamento. Mas enfim, quando acontece uma separação, isso é uma coisa que destrói o mundo de uma criança. Criança, aquele mundo perfeito, aquela folhinha que ela desenhou, os pauzinhos do pai e da mamãe ali, da casinha, da árvorezinha, é como se tu pegasse aquele papel, aquele desenho, tu rasgasse no meio, amassasse e jogasse fora. Para a criança é esse sentimento. O mundo dela cai por terra ali, porque ela vê de repente que o pai dela não está mais ali.
e ela de repente foi morar com o pai ou com a mãe, enfim, ela vê que, né, tá faltando alguma coisa. Isso já é um choque imenso, um choque muito grande. A criança, o mundo dela parou ali. E isso é uma coisa muito delicada, uma coisa muito complicada, assim. Eu acho que é nesse momento que um casal, um pai e uma mãe, eu acho que é nesse momento que eles devem ter um pouco de maturidade e ter cuidado na hora de conversar, na hora de tratar da questão. Uh, Se vão separar, tudo bem, mas tenta que seja uma coisa que vá aos poucos, entendeu? Uma coisa que vá aos poucos, não uma coisa assim de súbito, uma briga que o pai teve com a mãe ali. Essa é uma coisa que a gente evita bastante, né? Isso, Não que os gritaria. casais não briguem, gente. Tem muita gente que fala pra nós assim: ai, vocês parecem aquele casal de margarina. Da onde? Né, tem uma amiga nossa, né, a Dinda da Sara. Ai, porque eu nunca vi vocês brigando. A gente não tem que brigar pros outros verem, né? Sim, E com criança em casa, principalmente com criança em casa, é uma coisa que não se faz é brigar na frente dos filhos. Porque toda vez que a gente briga na frente do filho ali, como que fica a cabeça da criança, né? Pensando assim, olha o que meu pai e minha mãe. Meu pai tá falando pra minha mãe que a minha mãe tá falando pro meu pai, né? uma A coisa gente sabe que tem muitos casais aí que chegam a partir pra agressão, né? física. Imagina isso na frente da criança. A criança, ela vai olhar aquilo ali, ela vai pensar que, enfim, eu acho que quando acontece um caso de gritaria, de briga, a primeira coisa que a criança pensa, a criança imagina, fica assustada, tu não sabe o que está acontecendo, de repente começa uma gritaria, o pai a bater na mãe ou a mãe tentar bater no pai, enfim, aí imagina, para uma criança é algo horrível de se ver. Imagina, é complicado de explicar, assim, porque eu nunca passei por isso. Meu pai e minha mãe, eles sempre brigaram, obviamente, assim, eu acho que todo casal briga. Mas sempre quando eu ou os meus irmãos, nós estávamos por perto, né, eles tentavam que a coisa ficasse só entre eles em outro momento. Então é o que eu tento fazer hoje em dia com a Sara. Se de repente acontecer alguma situação chata, porque isso acontece com todo casal, mas a gente prefere deixar isso para outra hora que ela não tiver presente ou que ela estiver dormindo, ela estiver em alguma outra atividade, ele brincando, a gente tenta conversar com calma, a gente tenta não parecer aquilo para ela, uma situação de briga, porque isso é outra coisa também muito delicada e muito complicada, isso é uma coisa que pode não parecer na hora da briga ali, mas isso afeta muito assim a cabecinha de uma criança, assim, isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. E pro futuro, o que tu imagina pro futuro? Eu digo no sentido assim geral, tanto como pai, como o que tu gostaria que acontecesse pros próximos anos, como família, né? Bem, o que falar do futuro? Falar do futuro é uma coisa complicada de falar sobre o futuro, porque, né, são Pode tantas ser coisas. resumido, assim. Se não quiser falar várias São coisas, tantas pode coisas falar acontecendo no presente que algo nós nunca que. sabemos o que vai ser do nosso futuro. Não, mas enfim, assim, o que eu espero, assim, como pai para o futuro, assim, para minha filha, como família também. A única coisa que eu quero é que, independente do que aconteça, eu quero que ela seja feliz e que ela tem as escolhas dela a partir do momento que ela chegar na adolescência, a partir do momento que nem em casos de namorado, que isso é uma coisa que vai acontecer, namorado, de religião, enfim, eu quero que ela seja livre para escolher o que ela quer fazer da vida dela, o que ela quer ser da vida dela. Eu quero ter mais filhos, eu sempre digo isso para Renata, digo isso para todo mundo. Eu quero ter mais filhos, assim, eu quero que a Sara tenha irmãos, enfim. Mas o que eu espero pro futuro dela é isso, e outros filhos, né? Porque eu pretendo ter outros filhos. Eu quero que eles sejam felizes acima de tudo, assim. Eu vou me esforçar ao máximo, assim, para fazer com que a infância deles seja uma coisa legal, seja uma coisa bacana, que eles, né? Eles tenham aquela visão, assim, de família, porque isso é uma coisa que falta muito hoje em dia. Nós vemos muitas famílias, né? Um filho para um lado, um pai para o outro. Às vezes acontece uma situação na família que, né, acaba se desintegrando aquele laço familiar. Então isso eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia, é a família. O pai tá junto com o filho, a mãe tá junto com os filhos, entendeu? Isso é uma coisa que falta muito hoje em dia.
E é isso que eu quero pro futuro. Eu quero minha família unida. Eu quero meus filhos comigo, eu quero minha esposa comigo, independente do que aconteça, assim, uh, independente dos problemas que a vida possa trazer, independente das dificuldades que a vida possa nos trazer, mas assim, eu tenho certeza que se nós estivermos juntos como família no futuro, eu acho que nós vamos ser felizes, muito felizes, assim, porque não existe nada melhor do que estar em família, do que estar junto. Então é isso que eu espero pro futuro, assim, como pai, assim, como, né, é isso que eu espero, assim, pro nosso futuro. Eu espero que estejamos juntos e que prevaleça o amor. Também a evolução, né, do quando a gente... Eu dormia, né, eu morava com a minha mãe, tu com a tua, aí a gente começou a dormir lá na mãe, aí depois a gente foi pra casinha, depois os teus pais se mudaram, a gente foi pra casa deles, aí agora a gente já tá aqui, né, e assim, a gente não é só pelo material, né, mas isso é uma coisa que a gente vai evoluindo com o tempo, né, a cabeça que a gente tem hoje, né, mês que vem não, a gente já... Não, a gente tá em maio, né? Tô perdida. A cabeça que a gente tem mês que vem, fazendo 12 anos já junto, né? É uma coisa que muda muito a nossa cabeça hoje. Não é mesmo que a gente tinha em 2007, quando começou a namorar. E a gente sabe que são coisas que vão acontecendo aí com o tempo. E ser pai e mãe também faz a gente amadurecer muito. É, um recado pras mães, é Dia das Mães, né? Um recado pras mães, assim, também. Não só pros pais, esse vídeo, acredito que não seja só... Porque esse assunto que a gente tá tendo aqui é um assunto familiar. Ele vai sair perto do Dia das Mães, mas eu acho que ele é válido. É um assunto mais família, a gente tá falando, nós estamos tratando de uma coisa mais família. Então, assim, um recado pras mães, assim, mães... protejam seus filhos, suas filhas, estejam sempre juntos, sempre dando conselhos. Vai haver um momento que eles vão crescer, eles vão querer... Sejam amigos dos seus filhos, das suas filhas, estejam sempre juntos. Enfim, não tenho mais o que dizer, só queria dar esse recado, assim. É que eu tenho o exemplo da minha mãe tá sempre junto comigo, minha mãe tá sempre me acompanhando pra tudo. Ela tá morando no interior, mas ela, uma vez no mês, ela vem aqui, ela dá um jeito, mas ela vem aqui. Ela morando em Santa Cruz, ela vem às vezes até mais do que minha mãe aqui, né? É, e ela é, digamos, ela é uma senhora jovem. Ela não aparenta a idade que tem. Ela é uma senhora muito jovem. Ela vai comigo numa festa, ela quer dançar, ela dança. Enfim, é uma disposição assim de uma senhora já de 50 anos que a gente fica às vezes pensando, nossa, meu Deus do céu, eu não tô lá dançando, não tô lá, né? Às vezes a gente até fica confusa porque ela já tem, né, os seus 50 e algumas coisinhas e a gente fica assim... Não parece que é 50, não. Ela parece que tá longe de chegar aos 50. É, minha mãe é uma pessoa assim que... É uma guerreira, assim, que eu posso dizer da minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, assim. Ela é uma pessoa incrível, assim. Então esse o recado que eu quero passar para as mães, assim, também. Um apelo, né? Sejam assim que nem minha mãe é comigo, assim. Estejam juntos, assim. Sejam amigos. Porque isso aí é uma coisa que alimenta muito a alma em todos os sentidos, assim. Isso aí é uma coisa que... Poxa, tu dá uma banda com a tua mãe, isso é uma coisa muito legal, assim. Nem eu fui tocar esses dias, mãe, eu vou ir tocar, vamos junto, vamos lá. E aí foi todo mundo junto, lá tá todo mundo, e ela tava lá assistindo tocar. E ela, legal, né? Entendeu? Ela entrou no meu mundo, isso é uma coisa legal, o pai, a mãe entrar no mundo do filho. Por exemplo, né, num futuro, né, num futuro não muito distante, pode ser que a Sara goste de música também, eu vou querer estar lá junto, eu vou querer fazer parte, acredito que a Renata também vai querer estar lá, vai querer, a gente tem que participar família do mundo, inteira, né? Participar do que está acontecendo na vida da criança. Hoje em dia a Sara agora ela está na fase do Hulk, ela ama o Hulk, né? Ela adora. E foram fases rápidas, porque aniversário era Monstros S.A. Passou aniversário, Planta e Zumbi, e agora ela já tá no Hulk. Ela gosta, ela tipo, isso que em menos de 2 meses, 3 meses, né? Foi em fevereiro aniversário. Isso. Aí a gente tem que entender, né? Fazer parte, entrar na brincadeira, eu sou o Hulk, eu vou te pegar, entrar na brincadeira, entender aquela fase, aquele momento que ela tá passando. Então ser pai, assim, né? Ser mãe, é isso, tu fazer parte de uma vida.
tu acompanhar passo a passo a evolução de uma pessoa, uma coisa que tu fez, algo, uma pessoa que tu colocou na terra, não tem nada mais gratificante do que tu fazer parte disso, fazer parte das histórias, dos momentos que teu filho vai passar, dos momentos bons ou ruins, as fases que vão acontecer. Isso é a melhor coisa que se tem, é fazer parte do mundo, do universo do teu filho. É isso que é mais gratificante. Assim. Quer chamar o pessoal pra conhecer lá o canal do Charlie? Sim, vou convidar. O teu canal do... É que tem que começar a postar também no Rafael, né? Dois canal e tá parado os canal, né? Tem que... Eu tô há um tempo já sem postar muita coisa, assim. É que eu sou mais voltado à música. Os meus assuntos são música e aviões. Eu adoro, assim, são duas paixões assim que eu tenho, assim, além da minha família, óbvio. São paixões que eu tenho, assim, música e aviões, assim, música e aviação, são coisas que eu sou completamente fanático. Mas enfim, eu vou postar mais coisas vou começar, né, porque já faz muito tempo que eu não posto nada, né, a correria do dia a dia acabou não me deixando mais tá fazendo tanta, né, fazendo tanto vídeo, assim, né? Enfim. Mas é isso, pessoal, essa é a mensagem que nós queríamos passar, né, que a Renata teve essa ideia de fazer essa entrevista, me pegou de surpresa, vocês podem ver que eu já tava indo dormir, e ela, não, vamos gravar um vídeo ligeirinho aqui, tu falando sobre um assunto, vou fazer umas perguntas pra ti, tu responde, eu tô até meio, né, sono. tô até meio com sono, mas obviamente, falar sobre um assunto desses é algo muito bom, assim, isso aí lavou minha alma, assim, literalmente. Enfim, é isso aí, pessoal. Essa é a mensagem que nós queríamos passar. Muito obrigado e desculpa, né, a minha surpresa. Eu vou deixar o link do canal os dois canais, né? E, pessoal, incomoda ele, enche o saco dele para ele gravar. Porque tem um vídeo. Esse vídeo a gente tem que gravar sobre o Daft Punk. Que, gente, a cabecinha dos dois aqui, olha, funcionou demais. E não tem nada falando sobre esse assunto. Eu digo pra ele, posta, que todo mundo vai ver, todo mundo vai querer saber. E ele se faz. Mas agora, desculpa um pouco, tá tremendo a mão, porque tá mais de meia hora, vai fazer 40 minutos aqui com a mão, né, segurando o telefone. Eu ganhei um presente. Eu não, né? A gente ganhou um presente. Só que esse presente que a gente ganhou, eu ia ficar pra mim. Só pra mim, não ia dividir. Só que o Rafael pagou o conserto da tela do telefone. E aí eu queria que o Rafael ficasse com esse presente. E aí, caso ele queira dividir comigo, né? Ele dividiu comigo, tá? Eu dei uma espiadinha, mas eu não abri, tá? Posso te alcançar? Eu tô achando até que tu já sabe qual que é o presente que eu tenho pra te dar, mas tudo bem. Não sei, né, mas... Olha a cara. Eu vou ficar com o manual do presente e eu vou te dar a caixa. Né? Parece algo importante. Eu até acho que deve ter dado problema aqui, deve ter dado merda, mas tudo bem. Ó, já vai rasgar. Na hora de rasgar, mas já vai rasgar. Porque se tem papel de presente, a gente rasga. Lê o que tá escrito aqui. Esta é uma caixa bomba. Para ganhar o presente dela, você deve estourar o balão com este alfinete. Boa sorte, beijos. Eu espero que não tenha farinha. Tá, eu esqueci disso, né? Quer dar mostrar pra cá que tinha uma coisa escrita aí, ó. Ó, gente, tá de cabeça pra baixo, tá? Eu tô com o manual aqui, ó. Mas o manual a gente abre depois. E geralmente o que importa é o presente, não o manual. Posso estourar a bomba? Pode. Eu achei que ia sair pra fora. Tu que vai limpar isso aqui. Vou limpar. Olha o que eu ganhei de presente. Tu já até sabe o que é, sem vergonha. Mas tudo bem. Meu, não sei o que é. Tá, então, olha o que é o presente. Eu não vou falar onde é que tá.
nesse monte de papel picado aqui. Tu tocou tudo no colo. Agora tu vai ter que catar no meio dos papel Tá, picado. peraí.